Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 3, é o momento em que Cristo vai dar o maior sermão registrado na Bíblia Sagrada, vai do capítulo 5 até o capítulo 8, pois o maior sermão só poderia ser dado pelo maior pregador. O maior pregador porque ele é a própria verdade e com certeza, aleluia, tem uma palavra dentro desta palavra para cada coração aqui deste lugar. Eu acho lindo o trabalhar do Espírito Santo, irmão, porque ele pega uma mesma frase e trabalha em cada coração de forma diferente. Não é o mensageiro, é a mensagem. O mensageiro, ele é apenas um vaso na mão do Senhor. Grande não é o mensageiro, grande é a mensagem. Deus tem uma mensagem para o nosso coração. Eu me lembro que eu já ministrei aqui sobre mensagem mensageiro. E quando Cristo estava já conhecido no meio da Galileia e começou a pregar o evangelho, e disseram, não é este o filho de Maria? Não é este o filho de José? Não estão aqui os seus irmãos? E não creram. Cristo faz até uma repreensão, dizendo, Cafarnaum, se os sinais que foram feitos aqui tivessem sido feitos lá em Sodoma, e olha que ele faz uma referência a uma das cidades que nós sabemos que foi destruída por conta do pecado, ele disse, se salvaria. No dia do juízo haverá menos rigor contra Sodoma do que contra tu, ó Cafarnaum. E eles não creram, a incredulidade estava nos seus olhos, porque conheciam o mensageiro. Então eu queria iniciar esta palavra, já que é uma pregação de Cristo, Mateus capítulo 5, dizendo a cada um dos irmãos que o mensageiro aqui, irmãos, é o mero pastor. Mas a mensagem vem dos céus. Então dê ouvidos. Não é porque você nos conhece, ou como faz aquele povo que conhecia a Cristo, que não ouviram a mensagem. Escute a mensagem. Deus deu uma palavra ao meu coração e também tem ao seu coração nesta oportunidade. Mateus capítulo 5 até o versículo 3 diz assim, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Amém? Nós temos consciência e entendimento, por sermos leitores da palavra do Senhor, que este é um sermão do próprio Cristo, escrito por Mateus, registrado nos evangelhos. Cristo, ele tem o prazer, irmão, não somente de nos ensinar o caminho, mas de estar conosco durante o ensinamento. É por isso que, quando nós estamos falando de Jesus, a respeito dos seus feitos, e tomando o ensinamento desta caminhada, nós também vivemos a presença dele constantemente. Como diz um hino de Eliezer Rosa, o caminho é difícil, mas está iluminado. O caminho é estreito, mas tem luz. Então eu louvo a Deus, porque Jesus não veio somente pregar o evangelho. Ele veio pregar o evangelho e estar conosco no processo de entendimento deste evangelho nos nossos corações. Em outras palavras, ele está no caminho conosco, na carreira, na caminhada, no processo de vida onde nós estamos inseridos. Eu louvo a Deus também, irmãos, porque quando eu começo a ver Mateus capítulo 5, eu vejo o compromisso do maior pregador, que é Jesus, para conosco. Jesus, ele quando vê uma multidão, ele se assenta e começa a ministrar. É interessante que quem se fica mais próximo de Jesus no capítulo 1 é os seus discípulos. Os demais também estão lá. Então hoje eu queria que você, antes de iniciar essa mensagem, se perguntasse quem é você na multidão. Os que se aproximam ou os que ficam ouvindo de longe? Ou aqueles que nem estão lá? Eu louvo a Deus que essa opção não está aqui hoje, porque você veio. Mas a pergunta é, você veio para ouvir de perto ou só ficar de longe? Não, pastor, é porque eu gosto, eu acho bom, mas eu acho bom aqui onde eu estou, assim de longe, né? Não mexa comigo, eu não quero participar muito, não quero me aproximar demais. Então Cristo hoje, ele lança uma palavra para quem está longe e para quem está perto. Eu amo isso em Jesus, que ele não faz acepção.
Ele lança a palavra do conhecimento da verdade para aquele que está lá, para aquele que está aqui, da mesma forma, com o mesmo teor, com o mesmo poder, com a mesma força e com o mesmo amor. Então, Jesus, o pregador dos pregadores, está aqui neste lugar para falar também aos nossos corações. Amém? Então, Jesus, ele começa falando de um sermão, tratando conosco sobre algo chamado felicidade. Eu não sei se Vinícius vai ter aí o significado da palavra bem-aventurado, mas acho que ele pode encontrar para dar um significado melhor, mas trata-se, na sua maioria, sobre ser feliz. Então, Cristo começa a dizer que para ser feliz, você tem que estar enquadrado nestas situações. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, quem é que hoje, de fato, vamos ser sinceros, quem hoje deseja ser feliz, diga amém. Eu também quero, irmãos. Então, por isso, o tema da mensagem hoje é felicidade em Cristo, na contramão do mundo. Amém? Então, para nós começarmos a ser felizes, a entender o processo de felicidade, eu quero falar sobre algo paradoxal, sobre um contraste do que vivemos. Para eu ser feliz, de acordo com a palavra de Deus, irmãos, de fato, eu preciso abirrogar, eu preciso repudiar o que o mundo abraça. E eu preciso abraçar o que o mundo repudia. E não é simples assim. Quando você vê Mateus capítulo 5, ele está falando aqui sobre bem-aventurança, ele fala que é aquele que goza de boa aventura, bem-afortunado, feliz. Obrigado, meu Vinícius. Então Cristo está dizendo, você para ser bem-afortunado, bem-aventurado, beatitudes ao haver no seu coração, ser feliz, você precisa disso. Aí ele entra em um contraste contraditório, ele diz, tu tem que ser manso, tem que chorar, vai ser pobre, e esse pobre aqui, depois eu vou bater, que não é um pobre financeiro, mas ele fala sobre pobreza, ele fala sobre ser misericordioso, e é uma contramão daquilo que se prega, daquilo que se vive, porque neste mundo quem é feliz é quem vence, é quem diz, eu sou bem durinho, meu irmão, se preocupa comigo, e assim eu entro, eu não perco nada, né? Então no mundo, irmão, você que ser feliz é quando você sempre tem a vantagem. Obrigado, Abricelo. No mundo você ser feliz é quando você faz o outro chorar, é você que não chora não, quem chora é ele. Na polícia tem um ditado diz assim, quem chora é a mãe dele, não a minha, né? Quem chora é a mãe dele, mostrando que de fato o valente sou eu, o que manda sou eu, o que tem o poder sou eu. Então o mundo ele vai nesse contraste. Então Cristo começa dizendo, olha, você quer ser feliz? É totalmente o contrário. É você repudiar o que o mundo abraça e você abraçar o que o mundo repudia. Então, para eu começar a ser feliz, irmãos, eu preciso entender que Cristo começa com algo muito interessante. Ele fala sobre um processo, no versículo 3, de felicidade. E não é por acaso, talvez você não tenha percebido isso, mas não é por acaso, que ele começa dizendo que para ser feliz, tem que ser pobre de espírito. Em outra versão é humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é por acaso que o Senhor começa com essa bem-aventurança. Já pensou se ele começasse, para você ser feliz tem que ser limpo de coração? Não seria difícil sem a pobreza do espírito, sem a humildade do espírito. Pastor, não estou compreendendo. Por isso nós vamos devagar, para você entender que é possível ser feliz agora, não amanhã. Quando você lê as bem-aventuranças de Cristo em Mateus capítulo 5, ele está falando no presente. Bem-aventurados serão, tem isso? Tem a palavra serão aí? Bem-aventurados serão os humildes de espírito, é assim? Vamos para o versículo 4. Bem-aventurados serão os que choram. Tem esse serão aí? Tem? Não, ele vai ser consolado. Mas bem-aventurado é o que chora agora. Então preste atenção. A promessa de Cristo de felicidade não é amanhã. É agora. É nesse momento. Eu vi um teólogo falar sobre o propósito nosso nessa terra, que era de santidade.
não discordo. Mas associada ao gozo em Cristo. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, Deus nos convida, irmão, a você gozar de uma alegria permanente no Senhor. Paulo dizia, mesmo preso, tenho um contentamento. Mesmo em situações de dificuldade, eu tenho uma alegria e gozo. Mesmo em momentos de grandes lágrimas e de perplexidade no mundo, eu consigo cantar ao Senhor Jesus, irmãos. E isso é um contraste do mundo, porque se algo não dá certo aos olhos humanos, você deveria estar triste, machucado, morrendo, de escanteio, inutilizado. Mas o crente não. O crente, a porta fecha, ele canta. A porta abre, ele canta. Tudo dá errado, ele está louvando ao Senhor. Não deu certo, lhe traiu, glorificado seja Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele consegue achar um contentamento que não é normal. Porque não é natural. E de fato não é. É sobrenatural. Vem dos céus. É uma força que não vem de nós mesmos, mas que está em nós. Deus nos deu esta capacidade. Então, as bem-aventuranças do capítulo 5 fala sobre uma felicidade agora, nesse minuto. Sobre uma felicidade, irmãos, que você consegue tocar, experimentar, viver. Então, se eu estou na contramão do mundo, se eu estou repudiando as coisas que o mundo oferece, então eu estou abraçando aquilo que Deus me dá. E quando eu começo a abraçar aquilo que Deus me dá, eu começo a ter contentamento. Mesmo aos olhos daqueles que estão longe de mim ou perto de mim, eu não tenho motivo. Mesmo sem eles enxergar o porquê disso. Deus, ele faz isso em nossos corações. Então a felicidade é agora, nesse minuto, nesse momento. E esta felicidade não é externa, ela é interna. As bem-aventuranças, ele trata de sentimento dentro de nós, não exterior. Já percebeu? Bem-aventurados que choram. Quem chora, chora por alguma coisa que está dentro de você. Bem-aventurados os mansos. A mansidão vem de onde? De dentro de nós. É algo que vem tratando no caráter. Bem-aventurados os misericordiosos. Uma atitude de amor que parte de dentro do nosso ser para com alguém. Então a felicidade da bem-aventurança não é externo. Pelo que eu possuo, pelo que eu tenho, pelo que eu toco, pelo que eu consigo ver. Mas é interno. Pelo aquilo que eu não vejo. Mas eu sei que está lá. Aquilo que eu não entendo de uma forma natural, mas eu sei que há uma explicação sobrenatural. E eu vou vivendo. Então, felicidade é repudiar as coisas do mundo. Felicidade é agora. E felicidade é interna. Quem está entendendo, diga amém. Vamos já entrar nas bem-aventuranças. Eu preciso dar uma passeada sobre isso. Para você entender que o nosso Deus tem felicidade para nós. Então, esta felicidade, ela é visível aos olhos da fé, ela é palpável pelas mãos de Cristo sobre nós, e ela está presente hoje, diante dos nossos corações. Baseado nisso, nós vamos para versos para poder nós firmar esta tese, para dizer, não é só o pastor que está falando aí, não disse nada, onde é que está escrito estas coisas. Então hoje, como é um culto de ensinamento, eu posso ter calma, não tem para que este alvoroço. Eu só quero que você saia daqui hoje tomado de uma certeza: Cristo quer ver você feliz. Deus quer ver você feliz. O versículo 3 vai dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta palavra pobre, em outras versões humildes, quando você vai pegar o grego, irmãos, tem duas palavras no grego que define a palavra pobre. Uma delas fala sobre uma pobreza não extrema, que é aquele pobre, mas que tem uma casa para morar, é um pobre que tem um alimento, é um pobre, mas não vive de luxos, mas ele tem uma condição de como se sustentar. Mas esta palavra escrita em Mateus capítulo 5, verso 3, é um pobre diferente. E eu vendo lá a expressão, é difícil a pronúncia do grego, mas eu vi que era diferenciado, eu vi o significado. Ele fala sobre o pobre mendigo, que é aquele que não tem nada. Mas quando ele fala deste pobre, ele não está falando sobre riqueza, não é isso. Este pobre é aquele que não tem
não tem algo a oferecer a Deus. É o reconhecimento que você não é nada diante do Senhor. Este pobre é quando você chega diante dele, Senhor, eu reconheço que eu sou um pobre mesmo. Como Paulo disse, eu fui instruído nos melhores colégios, criado aos pés de Gamaliel, falar vários idiomas, várias nacionalidades, um homem conhecido em toda a região, e disse, mas eu considero tudo como esterco quando eu chego perante ao meu Deus. Então, graças a Deus que Cristo começa as bem-aventuranças nos convidando a um entendimento que nós não somos, mas que Ele é. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que reconhece que é um nada diante daquele que é tudo. O nada é diante do Senhor, não é diante dos nossos irmãos, não é diante. Nós somos alguém, nós somos um povo de Deus escolhido de mão forte, com autoridade nesta terra para fazer algo diferente na vida de alguém. Agora, diante de Deus, nós somos como nada. Então, o que é que quer falar sobre esta pobreza? Primeiro, não fala sobre riqueza ou pobreza. Pobreza, na verdade, ele em alguns momentos nem significa um mal em si mesmo. Às vezes a pessoa é pobre não porque não teve coragem, é porque algumas circunstâncias não deu certo. Em outros momentos é porque é um mal em si mesmo. O cara é preguiçoso, não busca se esforçar, ou ele é corrupto, ou ele de alguma maneira trabalha de forma errada e ele não consegue produzir. Mas nem a pobreza é um mal em si mesmo, ou um bem em si mesmo, como a riqueza também. Nem a riqueza é um mal em si mesmo, como também um bem em si mesmo. O que você tem ou deixa de ter, vai depender se é bênção ou maldição com as suas atitudes. Em nenhum momento Cristo nos convida a ser miseráveis. Não, Senhor. O Senhor quer que nós venhamos a viver, irmãos, com conforto e contentamento. Agora, entendendo que tudo isso quem nos dá é o Senhor. Deus é riquíssimo para suprir todas as nossas necessidades, irmãos. Deus não quer ver ninguém sofrendo, tendo necessidades. Então esse versículo não está tratando de pobreza financeira. Você tem que ser pobre. Tem gente que vir pregando assim, irmão, está aqui, bem-aventurado é o pobre. Você quer feliz? Seja pobre. Mas não é da parte financeira este pobre. Este pobre é um pobre de abnegação, o qual reconhece em si mesmo que precisa de Deus em toda a sua vida. E sem Deus ele não é nada, ele não tem nada, ele não pode nada. Então, este pobre, para o nosso entendimento, não é financeiro. Quem entendeu, diga amém. Este pobre também não é a respeito da autoestima. Bem-aventurado o pobre de autoestima. Porque não tem um coitado, já viu coitado na igreja? Com espírito de autocomiseração? Pastor, eu não sei nada, não sou nada, não posso nada. Sou o mais miserável daqui. Sou um pobre coitado, pastor. Ore por mim. Vi muito isso, irmão. Eu sou um ninguém. Senhor, pastor, eu sou o pior, eu sou o menor daqui, mas não é de humildade, é porque ele se coloca com espírito de pobreza, de autoestima, como se isso fosse um adjetivo, como se isso fosse algo grandioso. Isso é pecado, irmão. Você é semelhança de Cristo. Deus lhe fez semelhança a Ele, forte, um servo e uma serva do Senhor. Quando os espias foram lá espiar a terra, que voltaram, 2 disseram que a terra era boa. Quem foi eles? Josué e Calebe. Mas 10 disseram que a terra era cheia de gigantes. E eles eram como o que diante dos gigantes? Gafanhotos. Não dá certo não. Moisés, o povo lá é grande, amor. Nós somos um povo miserável, nós somos nem gafanhotos. Eles automaticamente se vê como um gafanhoto. E você é como você se vê, irmãos. Você é como você se vê. Se você se vê como um miserável, que não pode nada, um coitado, você se vê assim, que pena, irmãos. Mas este verso não está tratando disso. Não é pobreza de autoestima. Não, Senhor. Deus quer que você levante sua cabeça. Seja um homem ou mulher cheio de Deus, com autoridade e audácia, determinando com força, com atitudes, com palavras, porque o Deus que você serve é o dono de tudo. Então eu entendo, baseado neste texto, que esta pobreza não é uma pobreza de autoestima.
também não é uma pobreza de espírito, no sentido de ser relaxado espiritualmente. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele não está falando daquele que não busca Deus, irmãos. Porque tem pessoas que pegam este verso e não, eu sou um pobre de espírito. Tem outros que usam até como um adjetivo, né, ruim, pode-se dizer assim, para falar mal de alguém. São um pobre de espírito, deixa para lá. Já viu isso? Vamos ser um pobre de espírito. Diga nada não. Como se esse pobre de espírito fosse um homem fraco espiritualmente. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que este pobre de espírito não é aquele relaxado, que não faz um jejum, que não pratica uma oração. Não é isso não, irmãos. Alguém pode associar até mesmo como falar de alguém de uma forma vexatosa, como uma forma de desdém. Mas este texto está falando de uma pobreza de abnegação. Quando eu entro diante do Senhor, eu reconheço que sou um pobre, miserável e nu. E que eu preciso dele 100%. Quem está entendendo, diga amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Cristo começa a nos convidar, irmãos, a entrar numa contramão dos nossos sentimentos. Porque hoje, irmãos, a felicidade do mundo é nos convidar a ser o braço forte. Eu entro mesmo, pastor. Vou lá, guerreio, boto a justiça, tomo a frente se preciso. E é isso mesmo. Ai dos sabidos se não fossem os bestas. Não tem esse negócio, né? Ai dos sabidos se não fossem os bestas. Mas nós não precisamos disso. Nós não precisamos nos associar com o que o mundo se associa. A nossa felicidade vem do Senhor. Vivemos aqui, mas não pertencemos a este lugar. Mas mesmo sem pertencer, Deus nos dá a garantia de sorrirmos, de sermos felizes. Como disse Paulo, de aprendermos a contentarmos com o que nós temos. Eu não estou dizendo que você não deve sonhar, projetar futuro. Não, pelo contrário, viva pela fé, projete. Mas que todo projeto que descer ao seu coração tenha como propósito final não um crescimento pessoal. Não, irmãos. Não a apresentação social ou postura de qualquer que seja a qualidade. Mas seja o reino dos céus. Se o foco do nosso coração for reino, for céu, nós teremos contentamento diário. Pessoas às vezes agarram-se no que têm, ou no que desejam ter, para poder ser feliz. Se perguntássemos esta noite, o que você precisaria para ser feliz? Talvez alguns dissessem, um carro novo. Talvez alguém dissesse, uma casa grande. Talvez alguém dissesse, a cura de uma pessoa que eu amo. Talvez alguém dissesse, a satisfação de ver toda a minha família salva. Há dois pensamentos. O pensamento do egoísmo, onde você não tem felicidade e contentamento. E o pensamento de céu. Eu sou feliz com o que tenho. Pastor, você deseja alguma coisa? Muitas coisas. Se não vier, tanto faz. Eu sou feliz com o que tenho. Sou satisfeito desde o dia que aceitei Jesus para morar no céu. Agora, há uma mensagem aí, irmão, dentro das igrejas, e eu não estou falando de uma mensagem hoje de prosperidade, mas há uma mensagem também de miserabilidade. Alguém diz, aqui você vai sofrer, aqui você vai chorar, aqui é só desespero mesmo. E, irmão, você começa a dizer, eu vou nada mais, não. Negócio ruim é esse, homem. Aqui você vai ver, aqui é lágrima, mas lá recebe. É verdade, não deixa de ser verdade. Lá de fato, toda lágrima será enxugada. Lá haverá um contentamento pleno. Mas Cristo nos garante também aqui, irmãos, alegria, refrigério, descanso, paz. Nós vemos reinos no tempo de guerra com 40 anos de paz. Nós vemos um rei que participou desta paz buscando contentamento nas coisas que se tocavam. Ele tentou por propriedade, Salomão disse, a alegria não está aí. Aí ele disse, a alegria deve estar em conquista. Ele conquistou tudo, disse, não, também não está aí. Ele disse, deve ser nos meus desejos. Ele começou, teve 1000 mulheres. Acaba namorador, viu menino?
também não estava lá. Aí ele diz no final, descobri que tudo que se toca, que se vê, que você quer, é vaidade. Não satisfaz o coração. Quem satisfaz a alma, quem dá alegria, é Deus. E às vezes nós temos dificuldade de servir a Deus porque achamos que o preenchimento da alegria vem de uma festa, de um churrasco, de uma bebida, de uma confraternização social. E às vezes nos privamos de servir a Deus plenamente por conta desses pequenos contentamentos sorrateiros, miseráveis, eu digo assim, das migalhas que se caem neste mundo, onde Cristo nos convida para acordar alegre, dormir alegre, almoçar alegre, jantar alegre, abraçar a família alegre, onde Cristo nos convida a uma blindagem de sentimento, de contentamento, que nenhuma circunstância externa tem o poder de arrancar. Por isso a expressão de Filipenses 4:4, e eu amo este verso, que ele diz assim, regozijai-vos de vez em quando, de vez em quando, no Senhor. Regozijai-vos sempre, sempre, constantemente. Pastor, isso aqui é impossível. Tem dia que a gente está ruim mesmo. Como é que a gente vai estar se alegrando, regozijando? É porque a nossa alegria não é pelas circunstâncias externas, é no Senhor. Isso é felicidade. É mesmo sem entender, glória a Deus. É mesmo perdendo, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é escrito por um homem preso, de forma injusta, açoitado, aprisionado. E ele disse, eu tenho alegria no Senhor. Como? Quando nós pegamos alguns textos e entramos ele em contrastes um com o outro, começamos a fazer comparações, percebemos que Cristo nos convida a termos alegria em situações totalmente difíceis. Domingo nós ministramos acerca de tempestades aqui e falamos que aquela tempestade em nenhum momento deveria trazer alguma dificuldade à nossa fé. Cristo diz, homens de pequena fé. Ora, na tempestade, quem é que não tem fé, irmãos? Se tudo está desmoronando, tudo está quebrando, tudo está... Você fica de fato, você não enxerga. E aí nós falamos sobre Naum, capítulo 1, verso 3, que diz que Deus tem um caminho na tempestade e na tormenta. Você lembra disso? Ele estava dizendo, não importa a situação, não importa a circunstância, tem como ser feliz, tem como dar glória a Deus. Eu já contei esse testemunho uma vez, não sei se você lembra, mas eu visitei um evangelista chamado Drálio Brasil. Ele já dorme no Senhor. Na cidade de Fortaleza, eu estava na companhia do pastor Osório Ferreira. E eu não conheci, mas ele era amigo de infância do pastor, e disse, vamos visitar um evangelista, amigo meu? Eu disse, vamos. E eu fui com ele, nós chegamos lá, e ele tinha assim 15 cadernos. E os cadernos estavam escritos nomes de pessoas. Eram nomes que ele orava por pessoas todos os dias. Eu estava no começo da minha fé, muito inocente em muita coisa, cheio de vida ainda mais, de uma forma deslumbrante. E aí eu encantado com a forma dele de fé, e a gente conversando e adorando ao Senhor e cantando. No meio do processo, meu Jurandir, eu descobri que o homem estava desenganado. Foi um momento que Osório parou e disse, sim, como é que está o processo aí do câncer? Ele disse, agora eu estou feliz. Aí eu disse, câncer? Eu não sabia, né? Fiquei surpreso. E a felicidade dele, eu disse, com certeza ele foi curado. Foi o que eu pensei na hora. Ele disse, eu agora estou desenganado. Mas graças a Deus. Eu disse, aí eu tomei a frente, porque eu fiquei assustado. Eu disse, como assim o senhor está feliz? Ele disse, porque antes eu estava enganado, mas agora eu estou desenganado. E aí eu comecei a associar, eu disse, vendo por esse lado, eu estou entendendo. Ele disse outra coisa, antes eu estava na mão do homem, mas agora eu estou na mão de Deus.
E aí ele contando testemunhos de pessoas que ele orou e que Deus curou. E eu ficava a pergunta, diga em você mesmo. Ele disse, Deus me usa para outros. Talvez Deus use alguém para mim. Mas se não usar, eu vou me encontrar com ele. E aí nós continuamos cantando e eu não entendi aquele sentimento, irmãos. Eu estava no começo da caminhada, eu não entendia que a alegria era aquela. Que felicidade era aquela quando você estava perdendo tudo. Porque no meu entendimento, o bem mais precioso que nós temos é a vida nesta terra. Eu perguntei esses dias a uma mulher, falando sobre milagre, transformação, sobre sonhos. Eu disse, qual era o seu maior sonho? E ela falou lá, eu disse, pois se Deus desse o sonho a você hoje, amanhã você não acordasse, você queria? Ela disse, não. Eu digo, então o teu acordar é mais valioso do que o teu sonho. Ela disse, é verdade. Eu digo, porque o teu acordar é o maior presente que Deus nos dá, é a vida. Então glorifique, adore. Mas há algo que eu descobri no processo da vida maior do que este dom da vida. É a vida eterna, com Cristo. Você sabe por que tem coisas aqui que não satisfaz a gente? Porque nós somos um ser criado para uma eternidade com o Senhor. O nosso coração é cheio de projetos eternos. Então, quando nós tentamos preencher com coisas que são passageiras, não preenche. O contentamento é prévio. Você fica sempre correndo atrás de algo novo. Se você conquistou essa guitarra, você quer já outra. Quando passa um tempo, não, eu quero é outra. Nunca está satisfeito. Se você comprou um telefone, eu sempre brinco, né, nos primeiros dias, é a capinha, a película, ninguém pega, daqui uns dias está chutando. Cai você só vive no chão. Daqui a pouco já quer outro, perde o encantamento das coisas. Mas quem é bem-aventurado em Cristo, ele é feliz constantemente. E a primeira reação para esta felicidade é o entendimento que diante dele nós não somos nada. Por isso, bem-aventurado são os pobres de espírito. Aquele que quando chega na presença de Deus diz, não sou ninguém, mas Ele é tudo. Amém? E eu louvo a Deus porque o Senhor começa com essa bem-aventurança. Porque se Ele começasse, bem-aventurados são os mansos, seria difícil, irmão. Eu já ouvi alguém dizer, eu sou crente, mas esse braço aqui não mexe comigo não. Dizer, irmão, cuidado, você vai acordar carne, irmão. Tem uma história de um pastor, no começo do evangelho, lá no Quixadá. Ele foi comprar o pão de manhã cedo, o povo tinha virado uma noite de uma festa. Ele era um homem negro, de quase 1,86 m, assim, mais alto, forte mesmo. E o cabra chegou e disse, você agora é o pastor daqui, é, neguinho? Ele disse, senhor. Ele disse, rapaz, eu ouvi dizer que está escrito na Bíblia que tem que, se der uma tapa na sua cara, tem que dar outra. Antes do pastor responder, ele deu a tapa. Tá! Isso é real, irmão. O pastor disse, mas também está escrito, né? Não batei no jeito do Senhor. Aí começou o quebra-pau lá dentro. E na verdade, a gente acha até graça, mas biblicamente, é para ter um espírito de mansidão. Mas não tem espírito de mansidão sem reconhecimento da grandeza de Deus sobre nós. Não há como ser misericordioso se eu não entender que diante dele eu não sou nada. Então, quando nós começamos a perceber, irmão, Mateus capítulo 5, olhe para mim, nós vemos que o Senhor nos convida, primeiro, a ter um reconhecimento da grandeza dele. E que nós, de fato, precisamos disso. Então, eu só consigo ser manso se, em primeiro lugar, eu desço aos pés de Cristo com humildade de toda a minha alma, dizendo, Senhor, o Senhor é tudo, e eu não sou nada. Eu só consigo ser um pacificador, de mediar as causas, de ser aquele que consegue resolver, se eu reconhecer, louvado seja Deus, que Cristo, meu Senhor, é o dono de tudo. Porque senão eu não vou conseguir de maneira nenhuma pacificar, mediar. Então vamos terminar isso aqui. Preste atenção.
Quando o Senhor começa a falar sobre felicidade, isso aqui é um extremo e um contraste em tudo, Ele vai falando sobre uma contramão do mundo. Sobre você repudiar as coisas do mundo e abraçar as coisas do céu. E Ele vai falando sobre pobre de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome. E parece algo louco, irmãos. Como é que é feliz é o que tem fome? Como é que é feliz é o que é pobre, é o que chora? Como é que pode isso? E no final ele fecha uma palavra mais difícil ainda, disse, e mais bem-aventurado, no versículo 11, bote aí para mim para terminar. Ele diz assim, olha, sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Aí, isso é lindo, ele diz, por minha causa. Quando isso acontecer, e você sabe que você não plantou, você sabe que você não fez, mas estão dizendo que você fez, estão lhe acusando, estão lhe maltratando, você sabe que não fez, e você sabe que tudo isso é por conta que você ama a Cristo, ele diz, aí deve haver o maior contentamento. E eu pergunto, isso não é difícil, irmão? Porque o que é que a gente quer quando nós fazemos algo de bom? Perseguição? Que o povo mintam contra nós? Nos persiga? Quando o nosso irmão Davi com os seus soldados estavam fugindo do rei Saul, porque Saul criou inveja sobre ele e queriam matar, e o perseguia já há muitos anos, Davi estava escondido no deserto. Descobriu que uma cidade chamada Keila estava sendo massacrada por um exército inimigo. Davi logo se comove junto ao exército e diz, vamos lá salvar esta cidade, pertencente ao reino de Israel. Os que estavam com Davi tiveram medo, disseram, Davi, mas o rei quer nos matar. Está com seus melhores soldados nos perseguindo há tantos anos, nós estamos escondidos há tantos anos. E Davi faz uma oração, pergunta aos sacerdotes, pergunta a Deus. Ele diz, vá que eu darei os inimigos em tuas mãos. E eles vão, e de fato derrota os inimigos. Eu pergunto, o que é que Davi merecia dos habitantes de Keila? No mínimo, obrigado, Davi. Eles estavam matando nossas esposas, roubando o que a gente tinha, destruindo nossas casas. Não é isso, irmãos? Quando nós fazemos uma boa ação para alguém, o que é que nós esperamos de volta? Gratidão, sim ou não? Ou só eu que espero? Não, eu espero é peia mesmo. Eu não espero não, irmão. Não, eu espero que me maltratem. Eu quero ser maltratado. Ninguém espera isso. A gente espera gratidão. Mas eles foram e traíram Davi. Mandaram mensageiro dizer que estavam dentro da cidade, segurando ele, para que o rei Saul matasse. Quando Daniel serve ao Senhor no palácio, lá em Nabucodonosor, lá na Babilônia, e orava 3 vezes ao Senhor, servo de Deus, não se contaminou com os manjares, foi crente, foi que ele recebeu? Cova. Vai ser morto por leões. Quando outros disseram, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vamos adorar o Senhor até a morte, fidelidade ao Senhor, foi o que receberam? Fornalha. É o contraste do mundo, irmãos. E nem por isso você vê Davi se reclamando de Deus. Deus, fiz isso aqui, Senhor, e eles fizeram foi me entregar. Nem vê Daniel, eu te servindo, eu oro 3 vezes, e você me bota na cova. Nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor, não me dobrei, eu vou morrer. Você não vê isso, irmãos. Por que você não vê? Porque eles estão plenos do contentamento da presença do Senhor. Que tanto faz, irmão, viver como morrer, a porta abrir como fechar. Eles vão para o maior presente de todos, vida eterna com Jesus. Quem vive com esse sentimento de salvação, ele é contente em qualquer situação nesta terra. Ele tem a plena consciência que mesmo que me persigam, que mesmo que mintam, que mesmo que façam toda tramóia contra a minha vida, não tem problema. Eu amo Jesus e eu sei que Jesus me ama e eu sou um bem-aventurado e ninguém vai me arrancar das mãos do Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Quem pode dizer amém por isto? Então hoje eu quero lhe convidar a você se posicionar sobre um homem ou mulher feliz nesta terra, mesmo frustrada,
mesmo às vezes em desengano, mesmo às vezes sem entender o processo. Nós vamos ler o último verso, que está no verso 14, que quando Cristo vai falando de sal e de luz, no mesmo sermão, ele diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que ele está dizendo aqui? Você é uma cidade iluminada sobre um monte. Vou dizer de novo. Ele diz: olha, você é uma cidade iluminada sobre um monte. Não tem como se esconder. Ele está dizendo: você, além de ter luz, porque naquela época não tinha energia, então você era iluminado, era algo muito difícil. Você está em um ponto estratégico, está no monte, para que todos possam lhe ver. E aí vamos terminar com o verso 16. Aí ele diz: para que tudo isso? Para que você possa resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, quando Cristo começa a nos dar uma orientação acerca de felicidade, que é hoje, que é agora, que é algo presente, real, para esse momento, ele diz: mesmo que as circunstâncias externas nos peguem de surpresa, nós não nos abalaremos, porque nós somos uma cidade já edificada. Preste atenção nisso. Já edificada. Aqui Jurandir que sabe o que é uma cidade edificada, tem que ter tudo, esgoto, tem que ter tudo no seu projeto, saúde funcionando. Então uma cidade edificada é uma cidade estruturada, que está em pleno funcionamento. Então Deus diz: você é uma cidade em pleno funcionamento. Agora, você não é uma cidade qualquer, escondida. Você é uma cidade que está em um local de destaque, sobre um monte. Mas não é para outra coisa. É só para resplandecer. Mas não é para dizer: olha aqui para mim como eu brilho. Não. Paulo diz: nós somos luzeiros no mundo. E não do mundo, mas no, N-O. Luzeiros no mundo. Não do mundo. Nós não fomos produzidos por este mundo. Nós só estamos aqui porque ele produziu em nós esta luz. Então que esta noite você entenda que há felicidade mesmo nas tragédias, que há felicidade mesmo nas portas fechadas, que há felicidade na perplexidade da vida, nas frustrações, nas traições, no medo mesmo. Cristo está lá dizendo: mesmo que tudo deu errado, eu estou com você. Que Deus em Cristo possa penetrar em nossa alma de maneira poderosa e que não venhamos a desanimar em momento algum, irmãos. Você quer ser feliz? Não tem outro lugar senão os pés de Cristo.